polêmica, né? A questão da volta às aulas. Qual que é a sua opinião, hein? Você acha que as crianças devem voltar para a sala de aula com os professores? Você acha que isso vai gerar problemas de saúde para as crianças, para os professores? A discussão está aberta e quem dá um posicionamento aí é a PUESP. Vai lá. Embora os índices da pandemia no estado de São Paulo continuem altamente preocupantes, o governo do estado anunciou o retorno às aulas para o dia 8 de setembro. A APUESP, que representa os professores do ensino público de São Paulo, já se posicionou contra essa decisão. Isso aí já está até nos nossos informativos da PUESP. Claramente, nós discutimos hoje na direção, né, que se insistir nessa posição de não ouvir, né, de não ter uma ação democrática em que todos os envolvidos debatam, né, uma possível volta às aulas, ou mesmo a continuidade, né, dessa farsa de educação à distância, porque eu nem digo que eu não admito dizer que tem ensino à distância. O que eu acho que a gente tem que separar, né? Uma coisa é o que eu entendo por ensino, né? E o uso das tecnologias de informação e comunicação. Eu acho que isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas. Isso tinha que estar socializado para todos, né? Todos os jovens, professores, enfim, todos teriam que ter direito, primeiro, à rede internacional universal, aliás, de internet, e aos computadores, enfim, aos aparelhos para acessarem. Como se a educação fosse... não se leva em conta a especificidade do ato de educar, como dizia Paulo Freire, né? E educar só acontece na relação dialógica entre educandos e educador. Por isso que eu me nego a falar de ensino à distância, mas mau uso das tecnologias de informação e comunicação. Alguns conteúdos, utilizar para pesquisa, fazer, buscar, né, várias outras formas de, enfim, se inteirar, sim, como meio, mas não como um fim, e transpor a sala de aulas, sobretudo, num computador, né? Veja bem, tudo se iniciou em março, a chave foi virada e todo mundo teve que se virar também para transformar o computador numa sala de aula. Em nome da garantia da vida, está aí uma pandemia e os alunos e os meninos têm que ficar em casa, e devem ficar, exatamente porque nós temos que garantir o direito à vida e nós temos que, enfim, evitar, né, porque o primeiro local que tem que ser fechado é a escola e o último a voltar à escola. O que fez o governador do estado de São Paulo hoje? Anunciou a volta às aulas no dia 8 de setembro. Mas, 8 de setembro? Tá, mas qual é a base? A base sanitária, a base científica, né? Com que base? Né? Então, quer dizer, eu já tive uma conversa, quer dizer, primeiro, a primeira coisa que ele tem que garantir é o seguinte, vamos baixar a curva, vamos todos abaixar a curva, para ver primeiro como é que volta e se volta. Essa é uma questão. A segunda coisa, será que simplesmente mudar, por menos alunos, mudar o tempo, mudar o dia de ir para a aula, mudar o tempo, a quantidade de horas, ou seja, se for 4, fica só 2, só isso dá conta? Não. O projeto arquitetônico das escolas não deu conta de tratar dessa questão, porque tem salas que são improvisadas. Nós sabemos disso. Ao governo do estado de São Paulo.
Queremos viver. Senhores pais e responsáveis, queridos estudantes e professores, não contribuam para a proliferação do coronavírus. Não devemos voltar às escolas enquanto houver pandemia. Pais, não mandem seus filhos às escolas enquanto não houver segurança sanitária e todas as demais condições. A defesa da vida está em primeiro lugar. A população se colocando também, a opinião da população, dos pais, a grande maioria temendo a volta às aulas. Vamos ver. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 76% dos brasileiros são contra a reabertura de escolas nos próximos meses. Só o uso de máscara, gel não será suficiente. E será que vai ter mesmo à disposição a quantidade necessária, né, para todos os alunos? Eu pensaria 2 vezes para mandar um filho para a escola nesse momento, enquanto não tem a vacina, enquanto não tem uma medicação segura, né, para evitar o risco. Minha filha vai para o colégio, por exemplo, minha esposa tem problema cardíaco. E ela, a possibilidade de minha filha trazer esse contato para ela dentro da própria residência. Desde o momento que vai as crianças para a escola, a tendência é trazer para casa de novo. Quem tem ou quem não tem, é arriscado pegar também. Então, voltar para a escola agora, eu acredito que não era sensato, não. Porque a situação está muito... Olha, eu moro em São Mateus, eu venho assustado nesses ônibus, com medo. Chego em casa, tem que tirar toda a roupa e com medo de levar para a família também, porque não é só eu. Tem criança, tem neto pequeno, de 7 anos, então a gente fica preocupado mesmo. A criançada sabe como que é, né? Logo vai sair correndo no pátio, tirar a máscara. E também eu acho que era melhor cancelar esse ano e começar como se esse ano não existisse. A maioria das crianças tem avós que convive próximo, igual eu tenho um afilhado que a avó dele tem 80 anos. Como que eu vou mandar meu afilhado para a escola com 7 anos de idade para trazer para dentro de casa e poder contaminar todo mundo? Como que essa criança fica sem pai e sem mãe? É exatamente o temor que sente essa professora. Minha filha só tem a minha. Eu sou asmática, eu sou uma dessas pessoas que não sobrevive se pegar esse vírus, porque o primeiro problema que eu vou ter é o respiratório e eu vou estar lá naquelas estatísticas de que vai ser internada, vai precisar de respirador e tudo mais. Então isso me apavora bastante. A gente sabe que a escola é um local onde um vírus desse se propaga muito rápido, né? A gente acompanha aí as experiências em outros países. A própria condição, sabe, de estar todo mundo dentro de uma sala, mesmo que apartado, mesmo que você tome todos os cuidados, ainda assim é uma coisa muito tensa, né? Você não poder chegar, conversar de perto. O plano do governo é que o ensino presencial seja retomado em 8 de setembro. A volta será feita em 3 etapas e começará com 35% dos alunos em esquema de rodízio. Por exemplo, se a escola tem 1.000 alunos, só poderão frequentar as aulas 350 por dia. O restante acompanhará o conteúdo nas plataformas digitais. A APOESP tem tido cuidado de ouvir especialistas para embasar sua posição contra a reabertura das escolas em setembro, que pode pôr em risco a vida de professores, estudantes e da sociedade. Tá aí então a posição e a Maria tem mais o detalhe da APOESP que ela vai ler agora para nós, né, Dona Maria? Pois não. Neto, porque amanhã a APOESP vai promover uma carreata e um apitaço em defesa da vida, viu? A APOESP, né, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, promove nessa terça-feira, dia 7 de julho, a carreata pela vida, a partir das 12h30, tá? Meio-dia e 30, com o objetivo de chamar a atenção da população e deixar claro a posição da entidade em que a volta às aulas presenciais só devem ocorrer com a redução drástica da pandemia do coronavírus. A concentração da carreata, que terá grande apitaço, será nas imediações da subsede da APOESP em Piracicaba,
que fica localizada ali na rua Alferes José Caetano, na altura do 968, e percorrerá as principais ruas do centro da cidade. De acordo com a presidenta da APUESP, a deputada estadual professora Bebel, a carreata Pela Vida acontecerá em diversas regiões do estado de São Paulo, uma vez que a entidade conta com subsede em 94 municípios. Vamos aproveitar também, a APUESP traz cultura para nós. Vamos fazer aí uma visita ao Museu da República. Vai lá! Na semana passada conhecemos um pouquinho do Museu Paulista, que fica no Parque da Independência. Nessa semana, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Museu da República, que fica lá no Rio de Janeiro. Vamos lá? O Palácio do Catete foi construído no século XIX e foi sede do governo brasileiro por várias décadas. Com a construção de Brasília e a mudança da capital federal em 1960, o prédio tombado passou a sediar o Museu da República. O seu foco é a história da nossa vida republicana e mantém conservadas salas de reuniões ministeriais, aposentos da presidência, objetos, obras de arte e documentos. O Museu da República, lá no Rio de Janeiro, promove cidadania participativa e tem vários projetos voltados para professores e estudantes. Uma de suas publicações é a Revista do Professor, que está na 5ª edição. Aborda o ensino de história e outras disciplinas envolvendo literatura, arte, educação ambiental e noções de patrimônio material e imaterial. Todos os números da Revista do Professor podem ser acessados gratuitamente através do portal do Museu da República. A APUESP no programa Piracicaba agora. Muito bom, né? Muito bom. Tá aí. Você fazer a visita junto com seus filhos. Muito interessante, viu, gente?